para ler, então? Uhum. Vamos ver o que o Baba quer nos dizer hoje. O que é meditação? Sadhana. O que é meditação? Sadhana? Meditação significa esforço. Esforço para quê? É um interminável esforço para tornar-se um com o núcleo supremo. É um incessante esforço para obter a perfeição a partir da imperfeição. Agora, nenhum movimento neste universo é possível sem se confrontar com oposição. Onde quer que haja movimento, há oposição também. O resultado dessa luta contra a oposição é chamada progresso. Quanto mais se deseja prosseguir vigorosamente em direção à meta, mais se deve lutar contra a oposição. Portanto, aqueles que têm aversão à luta jamais progredirão. Eles não só ficam para trás, como também não podem progredir. É por isso que a luta é a essência da vida. Aqueles que evitam a luta e que equivocadamente interpretam a luta como se fosse violência, não têm lugar neste mundo. Cosmic Vision, janeiro de 1979. Tá. Namaskar. Tem 3 tipos de pessoas conforme com personalidades diferentes para fazer essa luta interna e vencer os próprios inimigos, né? Porque na verdade a luta mais desafiadora ela é mais interna do que externa. E na nossa essência o Baba fala que a gente tem os inimigos da mente, que são os sadhuritas e as tapachas, que são tipo vergonha, medo, raiva, vaidade, ganância, complexo de superioridade, apego aos objetos materiais, complexo de superioridade da cultura familiar, enfim, são todos esses inimigos que eles ficam super aflorados, se manifestando cada vez mais conforme a pessoa ela se mantém numa densidade, né? Então, 3 tipos de pessoas. A pior pessoa, o Baba fala assim, é aquela pessoa que está vivendo nesse mundo sobre a influência de Prakriti, escravo dessa força da natureza, e essa força da natureza tem uma lei. As leis dela, por exemplo, é que cada elemento nesse universo existe um dharma, uma natureza, e que isso não tem como ser mudado. Por exemplo, o fogo queima, né? E isso é um exemplo assim de... E uma outra coisa que da lei da natureza de Prakriti é que tudo, um ditado que me vem assim é: aqui se faz, aqui se paga, né? Ou seja, cada ação vai gerar uma reação e não tem como mudar a consequência das suas ações, e você vai viver as suas reações. Não tem como transferir isso para outro ou eliminar isso, a não ser viver para poder colocar a tua mente no estado original de novo, aonde você consegue experimentar a manifestação da consciência suprema. Então, o terceiro tipo de pessoa, que é a pior pessoa que o Baba fala, né, que ele fala assim, é pior do que os animais, é aquela pessoa que ignora as leis de Prakriti, né, que ignora que existe isso, por exemplo, se eu pôr a mão no fogo vai queimar, né, e aí a pessoa, além dela ignorar, ela toma ações que coloca ela em estados cada vez mais degradativo, mais bruto. E quanto mais bruto, mais longe ela fica de experimentar o estado de uma consciência mais espiritual, mais sutil, né? Então ela fica mais escrava dessa energia da natureza de Prakriti. A mente fica bruta, densa. Ela, em vez de progredir, ela vai regredindo. Então ele fala que é pior do que os animais, porque os animais, enfim, quando eles fazem ações, por eles não ter uma consciência refletida, por exemplo, essa percepção do eu existo, eu faço, eu fiz, os animais eles agem por instinto, então eles não geram tantas reações, tantos sanskaras, né? Já ao contrário da gente, como a gente tem essa consciência superior do eu faço, eu fiz, eu sou,
a gente tem essa capacidade de discernimento, que a gente fala isso de Vivek, discernimento entre distinguir aquilo que é bom, que contribui para o nosso progresso e a nossa evolução espiritual, né, e daquilo que é ruim, que vai retardar o nosso movimento. Né? Então ele fala assim, e é pior, aí sim a gente agindo com esse sentimento do ego do eu, nós estamos criando um samskara muito forte, que por isso que é possível ou a gente avançar em direção ao sutil ou a gente regredir. Então ele fala que é por isso que a gente, pessoas dessa terceira categoria são pessoas piores do que humanas, do que animais, na verdade. Aí ele fala, a segunda categoria de pessoa é aquela pessoa que entende as leis da natureza, sabe que existem as forças de Prakriti, ela respeita isso, ela vive de acordo, né, com isso, mas ela não faz nenhum esforço para se sutilizar. Ela fica, o movimento do progresso espiritual dela fica estático, né? Fica estático. Então ela fica ali presa sobre o domínio das forças da natureza, dependendo das constelações, dos movimentos dos planetas, disso, daquilo, e fica completamente, a sua mente fica muito... Esses inimigos da mente ficam muito fortes, muito dominantes e influencia completamente a pessoa. Então ele fala, esse é o segundo tipo de pessoa. Aí ele fala, o primeiro tipo de pessoa é a pessoa de categoria que seria, né, categoria A, vamos dizer assim, a melhor, uma pessoa boa. Né? O que é uma pessoa boa é muito relativo, mas ele dá um parâmetro para a gente poder medir o que é bom do que é ruim. Como eu disse na fala agora, tudo aquilo que é bom é aquilo que é feito com discernimento e aonde o resultado final te aproxima da autorrealização espiritual, de sutilização da sua consciência. Então, se você está fazendo ações que sutilizam e expandem a tua consciência, então podemos dizer que isso é algo bom, uma pessoa boa. Aí ele fala, essa pessoa do tipo 1, então ela também respeita as leis de Prakriti da natureza e ela também faz esforços para se sutilizar. Né, faz práticas espirituais para se sutilizar, para alcançar esse estado de autorrealização, autoconhecimento, de unificação com a consciência cósmica. Então, quando nós... Aí ele explica, né? Agora, essa luta interna e externa, a primeira luta é contra essa força de Prakriti, que a gente chama de Avidyamaya. Né? Essa força de Avidyamaya é a mesma força que densificou a consciência cósmica e que tornou possível essa consciência, a nossa existência, de uma forma que na nossa existência a parte mais densa dessa consciência cósmica está refletida em nós. Então essa força de Avidyamaya, a natureza dela é densificar as coisas. Então conforme a gente não faz nada, ela fica ali operando, a gente fica escrava dela. Nesse mundo dual, nesse universo, tudo está sobre a escravidão de Prakriti. Quando a gente faz esse esforço para se sutilizar através da sadhana, né, porque a mente ela tem essa característica que ela toma a forma daquilo que pensa, você vai sutilizar, cada vez mais que você se esforça e sutiliza a tua mente com as práticas, né, intuitivas, especialmente da meditação, mais essa consciência cósmica, o reflexo dela vai ficando cada vez mais intenso na sua mente e você vai experimentando esse estado cada vez mais sutil de existir, né? Cada vez mais sutil. E isso facilita essa jornada, esse progresso cada vez mais. Né? Aí uma questão que abre também um parênteses para reflexão é que mesmo quando quando fazemos ações, a gente está gerando reações, cada reação que nós fazemos a gente deforma um pouco a nossa mente, né? Como se eu pressiono um balão e esse balão fica uma marca. Então aquela onda que eu gero através daquela ação, uma hora ela vai ter que ser revivida, a gente vai ter que reviver ela para colocar a nossa mente no estado original de novo. Enquanto eu não viver isso, a minha mente vai ficando deformada. Se eu fizer uma ação boa, ela vai deformar. Se eu fizer uma ação ruim, ela vai deformar também. Quando eu viver a reação boa, ela vai voltar um pouquinho no estado original, e quando eu viver a reação ruim, vai voltar de novo no estado original. Então não tem como. O Baba ele fala assim, através de Vairagya e Viveka, a gente alcança o estado de liberação, Mukti.
Quando a gente fala em Vairagya, a gente fala de desapego de tudo aquilo que é desse mundo transitório, desse mundo dual. E quando a gente fala Viveka, é que você vai ter o discernimento, a sabedoria para definir e escolher, tomar atitudes e ações daquilo que é bom para você ou evitar aquilo que é ruim. Aí tem um exemplo para a gente poder compreender isso. Por exemplo, o uso do álcool. Na medicina a gente tem hoje a homeopatia. E a gente sabe, né, quando a gente usa a homeopatia, ela é com base no álcool. Só que se você usa isso como algo medicinal, isso vai te trazer algum benefício, vai ser bom. Mas quando você pega o álcool e usa de uma forma errada, em doses elevadas, isso vai ser muito prejudicial para a tua faculdade de discernimento. Isso vai tornar a tua mente cada vez mais densa e bruta. Então, o que nos traz essa sabedoria é conseguir fazer essas escolhas. Essa sabedoria, esse discernimento faz com que a gente faça bom uso das coisas, né? E então o Baba ele fala assim: quando você quer alcançar esse estado de liberação, você fazendo as práticas de meditação, sadhana, você está acelerando o processo de viver esses samskaras, esses karmas que nós criamos. E por isso que um aspirante espiritual, ele passa pelas diferentes situações muito rápido. Ele não fica ali estagnado, sofrendo demais ou muito feliz demais. Ele vive aquilo e vai, bola para frente. Veio uma outra situação, viveu aquilo, bola para frente. E ele vai, e ele vai, e ele vai. É ao contrário das pessoas que não meditam, elas ficam assim com uma calmaria. Eu sinto isso pela experiência própria, que parece que depois que eu comecei a sadhana, parece que eu vivi várias vidas numa vida só, que eu fui vendo a minha transformação muito rápido, em pouco tempo, assim, tendo várias vidas. E antes disso, parecia que era a mesma coisa, toda sexta-feira parecia a mesma sexta-feira, todo sábado parecia o mesmo sábado, todo dia parecia, da semana tinha aquela rotina e eu parecia a mesma pessoa seguindo aquela mesma rotina, a sociedade inteira no mesmo fluxo. Era essa a percepção que eu consigo ter quando eu olho para trás antes das minhas práticas de meditação. E hoje em dia eu olho assim, meu Deus, quanta coisa. A mente ela não fica presa, apegada a um episódio assim, né? Ela se movimenta. Né? Então, não tem como, uma coisa o Baba fala assim, não tem como a gente alcançar a liberação sem viver os samskaras. Quando o praticante espiritual medita, ele simplesmente ele acelera esse processo e a prática da meditação em si vai nos ajudar também a viver essas reações de uma forma muito mais suave, assim, não tão intensa, mas mais suave, mais digerível, assim, vamos dizer, né? Tem um outro exemplo que a gente pode entender isso, assim, se eu pego R$100 emprestado, né? E aí para passar um mês inteiro com esses R$100. E de repente, antes de acabar o mês, no dia seguinte eu gasto R$100. Eu vou ter que ficar 29 dias sem dinheiro porque eu gastei tudo de uma vez. Claro, óbvio que eu vou sofrer com isso, né? Mas eu posso me organizar e pagar todo dia, pegar cada dia do mês, gastar R$5, pouquinho, não vai ser tão difícil. E depois eu vou conseguir pagar isso também, ou parcelado ou pagar inteiro, para a pessoa que me emprestou. Então, quando a gente medita é praticamente isso, a gente vai ter que devolver esse dinheiro em algum momento e essa devolução ela pode ser gradativa, né? Gradativa mais rápida, em doses pequenas. A meditação faz isso, a primeira lição especialmente faz isso e a segunda lição de meditação da Ananda Marga coloca a gente num estado onde o teu ego não cria novas reações, né? Porque tudo é consciência divina, essa ideação de Madhurya. Então, não tem como a gente transferir o nosso samskara para o outro, nem pegar o samskara do outro e viver por ele, ou eliminar, ou enfim, fazer desaparecer de alguma forma. Isso é impossível. Por isso o Baba ele fala assim, é uma perca de tempo a gente fazer orações e bajulações para a consciência cósmica, para interferir nas reações que nós mesmos causamos para nós. Ele fala, não perca tempo com isso. A melhor coisa a ser feita, né, é você ser um devoto, porque através do seu amor, se você a força do amor te leva em direção à autorrealização de unificação com a consciência cósmica,
Você entra ali no núcleo, na matriz, então você fica livre da influência de Prakriti, porque a Prakriti, ela está ali controlando tudo, né? Por autorização da consciência cósmica. Então, mas você se torna ela, você fica livre das influências dela. É a única forma de alcançar Mukti, através do amor, da devoção. E é uma devoção, é um amor por puramente amor mesmo, sem interesse de liberação de nada, é simplesmente porque é um amor, não tem como explicar isso, né? Por isso que fala, é um amor completamente desinteressado que a gente tem que ter. E só desejar somente isso. O Baba fala assim, se você desejar alcançar você vai ter tudo, não se preocupa, né? Só foque a mente em uma. Mas agora, se você querer alcançar tudo, todos os objetos, coisas e conhecimentos, você nunca vai conseguir isso, né? Porque a mente é limitada e quanto mais você coloca a energia em dominar as forças da natureza desse mundo manifesto, mais aprisionado você fica no jogo de Maya, no jogo da manifestação dessa Prakriti, né? Então, porque a mente toma forma daquilo que pensa. Então, basicamente, o Baba quer nos dizer isso. Não perca muito tempo se você realmente quer realmente alcançar o estado de liberação dessa influência de Avidya Maya, dessas forças que nos traz dor e sofrimento, dependência, apego, negatividade e tudo mais. Não perca tempo bajulando ou pedindo isso e aquilo para tentar apaziguar ou tentar diminuir os seus sanskaras. Foca direto na meta espiritual, né? Deseja apenas união com essa consciência divina e o resto, não se preocupa com o resto, né? Ele fala assim, não se preocupa com o resto. Tudo que tu precisa é essa unificação, mais nada. E o amor é a chave, né? Você tem que ter amor por essa busca e amor por esse objeto que você quer alcançar. E o resto é o resto, né? Eu estava estudando essa semana, o Baba ele fala assim que o Tantra ele se perdeu, né, ao longo do tempo, porque esse conhecimento raiz mesmo de Shiva foi ensinado através oralmente, de mestre para discípulo, e demorou muito tempo para vir a escrita e, enfim, para poder guardar ali a essência do sentimento sem nenhuma distorção. Só que, infelizmente, muita distorção aconteceu e muita preciosidade dessa ciência que traz a liberação, Mukti, se perdeu. Então as pessoas criaram vários tipos de dogmas, vários tipos de rituais e várias religiões, e criaram vários deuses e deusas e tudo isso, né, com base no medo e com base em atender às próprias necessidades e satisfazer os próprios desejos, interesses pessoais. E isso tudo é uma categoria que a gente chama de Avidya Tantra, né? A Avidya Tantra é aquilo que se envolve demais com as forças da natureza, com a manifestação de Prakriti e fica nesse jogo, né, do mundo manifesto apenas. E aí quando o Baba vem, toda vez que a humanidade coloca em risco o próprio progresso espiritual como um todo, vem se manifesta essa consciência suprema em forma de Mahasambhuti para resgatar e nos mostrar de novo qual é o caminho para a gente alcançar e continuar o nosso progresso espiritual, né? Então o Baba, quando ele veio, ele trouxe resgatando essa essência do Tantra que tinha perdido, essa ciência da liberação que tinha perdido por conta dessas distorções que foi acontecendo ao longo da história, né, do tempo. Então, trazendo isso, aí o Vidya Tantra ficou acessível de novo, o conhecimento ficou acessível de novo para a gente não se perder e a humanidade também não se degradar, porque estava completamente condenado. A gente estava indo por uma direção muito autodestrutiva, né? Então, por isso que veio esse resgate de conhecimento e também de toda
um planejamento, toda uma orientação. Olha, como que vocês podem fazer para construir uma nova vida nesse planeta, né? O que vocês precisam fazer para fazer uma transição para uma era dourada, uma era espiritual, né? E aí que surgiu toda essa revolução toda da Ananda Marga aí para fazer essa contribuição nessa transição planetária, né? Basicamente, acho que é isso a mensagem tudo que me vem em mente agora. É isso. É uma jornada muito instigante para mim, assim, sabe? É um jogo cósmico que eu sinto, vale a pena todo o desafio, vale a pena estar aqui para viver isso na prática e pôr à prova, né? Experimentar. Isso tudo é possível, né? Uma coisa que me trouxe no Tantra foi assim, que nessa existência a gente pode alcançar a autoliberação. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, não quero perder tempo. Se isso é possível, é isso que eu quero, é isso que eu vou correr atrás disso, né? E não vejo coisa mais desafiadora do que isso, que me atrai, sabe? Esse é o caminho. Aí eu achei Ananda Marga, né? Caminho da bem-aventurança. Namaskar.